Ela disse sim, mas no minuto seguinte saiu correndo da igreja e durante meses ninguém entendeu por quê. Mas talvez ela só estivesse salvando a própria vida. A história começa em Belo Horizonte, numa manhã de sábado abafada, céu limpo e igreja lotada. O casamento de Natália Campos, 29 anos, era o evento social do mês entre os ricos da região. Filha de um ex-deputado estadual, ela cresceu em meio a festas, colégios particulares e viagens internacionais. A noiva vestia um modelo assinado por uma estilista famosa e estava impecável. Do lado do noivo, o também poderoso Henrique Baeta, 41 anos, herdeiro de um conglomerado de postos de gasolina e, recentemente, eleito vereador com recorde de votos. Para os convidados, o casal era perfeito. Beleza, dinheiro e influência. Mas o que ninguém sabia era o que acontecera na véspera. Naquela sexta-feira à noite, enquanto Henrique dormia, o celular dele vibrou. Natália nunca foi do tipo ciumenta, mas uma notificação específica chamou a atenção. Confirmação. Valor recebido. Já assumimos com o problema. Boa sorte amanhã. Ela abriu o aplicativo de mensagens. A conversa com um contato salvo apenas como ML trazia algo aterrorizante. O nome da ex-namorada de Henrique aparecia várias vezes. Natália soube ali que a moça havia procurado o noivo dias antes, ameaçando contar algo sobre ele, e que misteriosamente havia desaparecido naquela semana. Durante a noite, Natália não dormiu. Passou as horas vasculhando as redes sociais da ex do noivo, lendo reportagens sobre desaparecimentos, tentando fazer conexões. Por fim, chegou a uma notícia de 3 dias antes. Mulher encontrada morta às margens da BR-040. Identificação ainda não confirmada. A foto era borrada, mas ela sabia, era ela. Na manhã seguinte, com o rosto abatido e os olhos inchados de quem não dormira, Natália entrou na igreja. A marcha nupcial ecoava como um grito silencioso. Ela caminhava lentamente até o altar, as mãos geladas, o coração disparado. No altar, Henrique sorria. O homem que ela agora temia. Natália Campos aceita Henrique Baeta como seu legítimo esposo. Sim, disse, quase num sussurro. Todos aplaudiram. Henrique a beijou no rosto. Mas no instante seguinte, quando as atenções se voltaram ao cortejo, Natália soltou a mão dele e simplesmente saiu andando. Depois correndo. Depois desapareceu. A primeira reação foi de choque. Depois, revolta. Nas redes sociais, todos queriam saber o que leva uma mulher a fugir do próprio casamento depois de dizer sim. Henrique, por sua vez, apareceu nas entrevistas como um homem traído e devastado. Ela me usou. Era uma interesseira. Sabia que não me amava. Mas em casa, longe das câmeras, ele gritava com os seguranças: "Achem ela! Agora!" Do outro lado, em uma cidade pequena do interior do Espírito Santo, uma mulher de cabelos presos, vestida com roupas simples, chegava para mais um dia de trabalho como diarista em uma pousada. Seu nome era outro. Mas os olhos eram os mesmos de quem correu no altar. Era Natália, ou melhor, agora era Rita, a mulher que fugiu de um casamento e talvez de um assassinato. Mas ninguém foge para sempre. E quanto mais ela tentava esquecer o passado, mais o passado tentava encontrá-la. Inscreva-se no canal para não perder histórias surpreendentes como essa e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. A cidade era pequena, pacata, com ruas de paralelepípedo e uma igreja que batia o sino às 6 da tarde. Ninguém ali conhecia Natália Campos, e isso era exatamente o que ela queria. Agora, ela era Rita Soares. Documentos falsos, sotaque contido, cabelo pintado de castanho escuro e um nome comum o suficiente para não despertar desconfiança. Rita alugou um quarto minúsculo nos fundos de uma casa onde morava uma idosa gentil que alugava para moças de bom comportamento. Pagava em dinheiro, vivia com o básico.
Todas as manhãs acordava cedo, calçava uma sandália simples e caminhava até a pousada onde trabalhava como diarista. Esfregava chão, limpava vasos, trocava lençóis, um trabalho duro. Mas para quem cresceu com babás, isso era um alívio. Não pela rotina, mas porque pela primeira vez ela podia viver sem ser vigiada. Nos primeiros dias, ela mantinha a cabeça baixa, evitava perguntas. Mas com o tempo, os funcionários foram simpatizando com a nova moça da limpeza. Ela era educada, esforçada, mesmo que triste demais para alguém tão jovem. Só que o passado é como água em rachadura. Sempre encontra um jeito de entrar. Numa manhã de terça, Rita varria a entrada da pousada quando ouviu o som de um carro potente estacionando. Um SUV preto, vidros escuros. Um casal desceu usando roupas caras demais para o lugar. Ela se virou de costas rapidamente, mas o homem a encarou por segundos a mais do que o normal. O coração dela disparou. Horas depois, na recepção, ouviu algo que congelou sua espinha. "Tem certeza que o nome da funcionária é Rita Soares?" perguntou o homem à recepcionista. "Tenho sim, senhor. Por quê?" "Nada não. Ela me lembra uma conhecida." Naquela noite, ela não dormiu. Pela primeira vez desde que fugira, cogitou voltar para casa. Mas qual casa? A mansão dos Campos? Ou o túmulo em que estaria se tivesse ficado? Com o passar dos dias, mais sinais de que estava sendo observada começaram a aparecer. Um bilhete deixado debaixo da porta. "Foi você que fugiu, né?" Um homem de moto rondando o quarteirão 2 vezes por dia. Ligações que caíam quando ela atendia. Ela tentou manter a rotina, mas as mãos tremiam ao passar pano no chão. O corpo doía mais do que o trabalho exigia. Ela não sabia mais se era Rita ou só uma mulher à beira de um colapso. Em um domingo de folga, decidiu andar até a única lan house da cidade. Entrou, travando os dedos no teclado, e procurou por Henrique Baeta. Queria saber se ele já havia seguido a vida. O que encontrou foi outra coisa. Uma reportagem pequena, escondida num site de política local. Investigado por esquema de compra de votos, vereador Henrique Baeta teria envolvimento em limpeza de testemunha em 2022, segundo delação anônima. Ela clicou no link, mas a página caiu. A matéria tinha sido tirada do ar. Restava a ela apenas uma pergunta que queimava como febre. Quantas pessoas ele já mandou calar? Quantas mais ele vai silenciar? Rita podia seguir fugindo, ou decidir que era hora de lutar, mas em qualquer uma das escolhas, ela saberia. Voltar custaria caro. Talvez mais caro do que a própria vida. 2 dias depois de acessar aquela matéria apagada, Rita viu o carro. Não era o mesmo SUV preto de antes. Agora era um táxi, mas parado do outro lado da rua, sem passageiros, o motorista usando óculos escuros, o rosto inexpressivo. Ele não fez nada, não se moveu, não piscou, apenas observava. A cada meia hora ligava o carro, dava uma volta no quarteirão e parava no mesmo lugar. Rita já não comia. Dormia em espasmos. Na pousada disseram que ela parecia doente. A dona do quarto ofereceu chá. Uma hóspede sugeriu procurar a igreja local. Rita apenas sorria com a cabeça. Naquela noite, recebeu um bilhete empurrado por debaixo da porta. "Achei você, Natália." Ou devo dizer Rita. As mãos dela começaram a tremer. Queimavam, a raiva e o medo misturados como álcool e fogo. Ela olhou para o espelho. Não era mais a mulher do altar. Era outra. E mesmo assim, ele tinha achado. Ligou o rádio velho do quarto para abafar os pensamentos. Uma notícia interrompeu a programação. Deputado estadual Henrique Baeta, ex-vereador e figura controversa da política fluminense, está cotado para vice-liderança de bancada. Apesar de denúncias antigas, sua base segue sólida. Era como se o destino estivesse rindo dela. No saguão de um hotel 5 estrelas, Henrique Baeta terminava de tomar um expresso duplo e respondia mensagens no celular quando um assessor se aproximou. "Encontramos. Ela está numa cidadezinha do interior.
Pousada simples, trabalha como faxineira. Foi fácil, deixaram rastros no CPF falso. Henrique sorriu. Sabe o que fazer, né? Claro, mas ele o deteve. Espera, eu vou pessoalmente. Não posso deixar que outra pessoa resolva isso. Ela me deve explicações. E o favor que me negou naquela noite, eu cobro agora. Rita, a antiga Natália, agora sabia. O passado não estava só rondando. Ele estava prestes a entrar pela porta da frente. Ela ligou para a única pessoa de confiança. Marina, uma ex-colega da faculdade de Direito que havia sido sua amiga antes de se afastarem por conta do noivado. Marina, sou eu. Preciso de ajuda. Meu Deus. Natália, você está viva? Não posso explicar. Só preciso que você venha. Eu tenho provas e acho que ele quer me matar. Com Marina a caminho e Henrique cada vez mais perto, Rita tem apenas uma chance. Confrontar o homem que tentou enterrar seu passado e talvez enterrar a própria vida. O táxi sumiu, mas o alívio não veio. Rita passou a noite no escuro, sentada no chão do quarto, uma faca de cozinha nas mãos trêmulas. Era o único objeto que a fazia sentir algum tipo de controle. Pela manhã, Marina chegou. Estava irreconhecível, com roupas simples para não chamar atenção. Você parece uma sombra do que era, disse ao vê-la. Rita mal conseguia falar. Eu vi coisas, Marina. Coisas que ninguém deveria ver. Ela entregou um pendrive. Isso aqui tem tudo. Os contratos falsos, as propinas, até a relação dele com aquele assassinato de 2019, lembra? Marina arregalou os olhos. Aquele do vereador desaparecido, diziam que ele fugiu para o exterior. Não, ele foi silenciado. Henrique mandou. Marina apertou o pendrive com força. Sabia o peso daquilo. Acha que vai se safar depois disso? Perguntou. Ele não quer só se safar. Ele quer apagar qualquer vestígio de que eu existo. Naquela mesma noite, a pousada recebeu um novo hóspede. Elegante, perfume caro, nenhuma bagagem. Um homem de fala mansa e olhos frios. O nome na ficha, Henrique Baeta. A atendente achou estranho o sotaque mineiro carregado, mas nada perguntou. Henrique estava lá, no quarto ao lado, esperando o momento certo. Enquanto isso, Marina foi até uma cafeteria próxima que a internet pegava melhor. Copiou os arquivos do pendrive em 3 HDs diferentes. Subiu parte para a nuvem, parte enviou para jornalistas independentes. Mas o e-mail foi interceptado. Henrique ainda tinha contatos. E antes que Marina voltasse à pousada, foi parada por 2 homens. Eles levaram o notebook, os HDs e a bolsa. Mas não sabiam que ela ainda tinha uma cópia num envelope escondido dentro da roupa íntima. De volta à pousada, Rita dormia pela primeira vez em dias, mas sonhava com a igreja, o vestido branco, o beijo que não aconteceu, e com o momento exato em que, no altar, seus olhos encontraram os olhos dele e ela viu a verdade. Ali, Natália morreu e nasceu Rita. Na manhã seguinte, ela acordou com um barulho na porta, uma batida seca determinada. Rita se arrastou até a maçaneta. Quando abriu, era Henrique. Oi, amor. Ela congelou. O que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Ela recuou, mas ele entrou. Estava calmo, cínico, como sempre. Você nunca entendeu, Natália. Eu só queria te proteger. Você sabia demais. Mas eu estava disposto a te perdoar, a começar de novo. Ainda estou. Ela olhou para ele com nojo. Eu casei com um criminoso. E no altar, tive nojo de mim. Henrique se aproximou. Então por que disse sim? Porque eu tive medo. Ele sorriu. Agora é tarde para medo. O que você fez tem consequências. Ela encarou. E você vai pagar por todas. Marina havia conseguido acionar um delegado conhecido que já investigava Henrique. Eles chegaram rápido, demais para ser coincidência. Henrique, ao ouvir os passos, tentou fugir pelos fundos, mas estava cercado. Na confusão, Rita saiu correndo com a pasta. Foi até a igreja local.
Lá, entregou os documentos ao delegado. Está tudo aqui, mas cuidado. Ele tem amigos em lugares altos. Henrique foi preso, mas a prisão não parecia real. Logo vieram os habeas corpus, as tentativas de soltura, os pedidos de foro privilegiado. A máquina se movia para protegê-lo. Ele era mais do que um homem, era uma engrenagem. Rita, por sua vez, virou um nome que ninguém conhecia, porque ninguém mais sabia que Natália existiu. Ela não quis voltar para casa, nem para a cidade onde cresceu, nem para o antigo trabalho. Conseguiu um emprego simples em um café, longe da capital. Usava outro nome. Vivia em um quartinho alugado nos fundos de uma senhora viúva que gostava de contar histórias sobre o neto preso. Ela ouvia, em silêncio, como se quisesse se punir por ter acreditado tanto no amor, por ter usado o sim como armadura, por ter fugido tarde demais. Um mês depois, Marina apareceu com um envelope pardo. É da equipe do documentário, disse. Disseram que tua história pode ser contada, anonimamente, se você quiser, que pode ajudar outras mulheres a entenderem os sinais, a saírem a tempo. Rita recusou com a cabeça. Não quero virar exemplo, nem mártir. Mas você pode fazer diferença. Eu já fiz diferença. Ele está preso, não está? Marina abaixou os olhos. Está, mas tem data para sair. No mês seguinte, o caso chegou à grande imprensa. Não porque Henrique era um criminoso, mas porque 2 de seus ex-sócios resolveram virar delatores. Henrique, pressionado, tentou se matar na cela. Não conseguiu, mas perdeu parte da visão por causa da queda. Passou a andar com dificuldade. Alguns jornais o chamaram de homem que perdeu tudo por amor. Rita leu isso num jornal deixado na mesa do café onde trabalhava. Deu uma risada amarga. Amor? Aquele homem jamais amou ninguém. Nem ela, nem os amigos, nem a própria liberdade. Só o poder. Marina foi embora um tempo depois, mas antes deixou uma última pergunta. Você se arrepende? Rita respondeu de forma seca. De ter dito sim, sim, mas de ter fugido, não. Me arrependeria se tivesse ficado. 2 anos se passaram. Henrique estava em liberdade condicional, com a carreira política arruinada, mas ainda cercado por assessores e ex-aliados que o tratavam como patrão. Um deles, certa noite, perguntou: e aquela garota, a noiva? Henrique demorou a responder. Morreu quando saiu daquela igreja. Mas ela não morreu. Todos os sábados, uma mulher de cabelos curtos e olhar distante caminha até uma feira local. Compra 3 pães, um pote de geleia e uma rosa. Deixa a rosa na porta da igreja mais próxima. E sussurra: a Natália está enterrada aqui. Rita não quer justiça, fama ou vingança. Ela quer apenas o que quase perdeu: silêncio, distância, paz. Nem todo final é um recomeço. Às vezes, sobreviver é tudo o que se pode fazer, e para algumas mulheres, isso já é um milagre. Para mais histórias como essa, inscreva-se no canal. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.